Bom, vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai estar começando aqui um tópico que é bem mais aplicado e, na minha opinião, é bem mais interessante, que são os problemas de busca. E os problemas de busca, né, já começando aqui meio que a explicação deles, eles são problemas em que você geralmente tem que encontrar um caminho para chegar de um ponto até outro. Isso aplica demais, assim, por exemplo, para qualquer sistema de GPS, né, em que você quer ir de um lugar e precisa chegar em outro lugar no menor tempo possível. Ou então, para, sei lá, para você planejar uma viagem, uma rota de viagem, em que você quer passar por alguns lugares específicos e quer economizar maior quantidade de dinheiro. Tudo são problemas de busca que a gente vai estar explorando aqui nos próximos vídeos, que são relacionados a esses problemas de busca. Então, o primeiro exemplo aqui que eu trouxe seria, vamos supor que você está em Bucareste e você quer ir para Arad. Ou então você está em Arad e você quer ir para Bucareste. E aí você tem um mapa de mais ou menos todos os voos que estão saindo de Arad para onde eles vão, em regiões próximas. E você sabe mais ou menos aí como que esses voos vão se desmembrando até chegar em Bucareste. E você precisa saber, né, qual que é aí a melhor rota. Sendo possível ser a melhor rota, a que vai custar menos para você, a que vai levar menos tempo, a que vai levar menos, a que tem o melhor custo-benefício de tempo e dinheiro. Enfim, esse é um clássico problema de busca, porque a gente está em um aeroporto, em um lugar, a gente quer chegar em outro, mas a gente tem que passar por alguns no meio do caminho, e aí a gente tem que descobrir qual que é o melhor jeito de chegar lá. Então a gente pode estar definindo aqui um problema de busca como tendo um espaço inicial, né, um estado inicial, que seria onde a gente estava, um estado de espaços, né, onde que considera aí meio que todos os lugares que a gente pode atingir, as ações que a gente pode executar estando nesse estado, ou seja, aqui na imagem, se eu estou em Arad, eu poderia ir para Zenrid, eu poderia ir para Timisoara, eu poderia estar indo para Sibiu. Essas são as ações que a gente pode executar estando em Arad, por exemplo. Então, sempre no estado que a gente está, quais as ações que a gente pode executar. O modelo de transição, o Transition Model, que geralmente indica qual que é o resultado da nossa ação. Então, se eu decido pegar um voo para Sibiu, significa que eu vou chegar lá, né? Seria meio que nosso modelo de transição. Um teste de Go, né? Um Go Check, que seria basicamente você está checando se você chegou no seu destino ou não, para esse exemplo. E um custo da ação, né? Podendo ser esse custo um custo, aqui para esse exemplo em específico, em dinheiro, um custo de tempo, ou então até para outros problemas, se você estiver fazendo, por exemplo, alguma coisa relacionada a computador, algum custo operacional, algum custo de processamento, enfim. Basicamente, essas são as características que definem um problema de busca. E aí, só para vocês terem um exemplo, a gente pode falar daquela questão do seu exemplo de sempre, né? Que é o aspirador de pó, em que então você está numa sala, né? E aí você tem várias condições em que dois ambientes podem estar. O primeiro ambiente pode estar limpo, o segundo pode estar sujo, os dois podem estar sujos, o primeiro pode estar sujo, o segundo está limpo, os dois estarem limpos, e o seu robozinho pode estar em qualquer um desses lugares. Então, a gente pode ter aí 8 estados diferentes, né, basicamente, para o nosso robô que limpa dois ambientes. Ele pode começar em qualquer lugar, o estado inicial dele em qualquer lugar. Ele pode sempre ir para a esquerda ou ir para a direita, ir para a sala da esquerda ou ir para a sala da direita, ou então acionar a sucção, né? Ele pode também, né, o modelo de transição a gente vai explorar melhor no próxima imagem aqui, mas ele pode fazer meio que um teste do objetivo que ele chegou, vendo se os dois lugares estão limpos, e vamos supor aí, a gente pode colocar um custo, né, a gente poderia estar medindo aí a quantidade de energia consumida, por exemplo, mas aqui a gente ainda está pegando um pouco mais leve, a gente pode só analisar o quanto, né, pode só chutar um custo custo de movimentação, um custo de realizar uma operação como sendo um custo unitário. Não vamos entrar com custo ainda, porque isso vai aparecer, mas geralmente é um negócio um pouquinho mais complexo. Sobre o modelo de transição, né? Aqui tem uma imagem, que essa imagem assusta um pouco, mas é basicamente o resultado de cada ação que um robô pode executar. Então, por exemplo, se o seu robô está inicialmente aqui, você dá o comando, né? Dá a ação para ele ir para a esquerda, ele vai continuar no mesmo lugar, né? Tem a setinha mostrando que ele está no mesmo lugar. Se você manda ele, né, limpar, ele vai tirar a sujeira desse lado
e o outro vai continuar com sujeira. Se você manda o robô ir para a direita, ele vai para a direita aqui. Enfim, e aí você consegue desenhar aqui meio que um grafo, né? De todas as operações possíveis. Obviamente que se o problema for mais complexo, esse grafo vai ganhar outros níveis de complexidade. E é muito legal ver que isso aqui, de certa forma, parece com uma máquina de estados, que é um conceito muito semelhante, tipo, dos estados de execuções de uma determinada função, ou robô, ou agente, mas, né, isso aqui, na verdade, é o modelo de transição do nosso robô. Então, bem legal ver como isso funciona e entender, no geral, como isso pode ser desenhado. Importante entender. Outro exemplo, né, saindo um pouco aí da questão do robô aspirador, a gente pode imaginar, né, que você precisa posicionar 8 rainhas em um tabuleiro de xadrez, de forma que essas rainhas não fiquem em conflito uma com a outra. Isso é um clássico problema de busca, porque você, dentre todas as opções que você tem de posicionar essas rainhas, você precisa encontrar, né, a posição perfeita que que não vai dar problema para você, né? Que você consiga atingir o objetivo das rainhas não estarem em conflito. E aí, só para finalizar o vídeo aqui e dar mais exemplos, né, de como isso pode ser aplicado no mundo real. A gente já falou aqui que para encontrar rotas, sistema de GPS isso é muito comum. A gente já falou que em problemas de turismo, assim, né, que você quer ir para um lugar passando pelo outro, você tem que meio que coordenar alguns voos, trens ou coisa do tipo. Isso é muito comum. Em engenharia em específico, quando você está desenhando circuitos digitais em uma placa de circuito impresso, por exemplo, geralmente você precisa conectar os pontos de contato entre dois componentes numa placa, você precisa ir de um ponto até o outro. Só que tem muitos fios passando nessa placa também, então você meio que precisa encontrar a melhor rota. Aquela rota que não dê conflito com as outras trilhas que estão passando, mas que também não consuma muito cobre, porque ela não pode ser muito longa. Enfim, é mais um problema de busca, porque você tá saindo de um lugar e você tem que fechar uma linha, fechar um caminho para outro lugar. E, bom, basicamente, acho que esse foi o vídeo de hoje. Uma pequena introdução aqui. Os próximos vídeos vão ser mais complexos. Eu estou preparando alguns algoritmos para mostrar para vocês, né? Em código, em Python mesmo. Acho que vai ficar bem legal. Então, estou ansioso para os próximos vídeos. Mas por hoje é só isso. Um grande abraço e fui!